Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa o sininho. Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter, Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá. E chega deixando o seu like marotaço para dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo. Bom, rapaziada, temos muitas informações para trazer para vocês. Vamos falar de algumas peças importantes aí do elenco e de ídolos do Vasco também que estão fazendo aniversário no dia de hoje. Vamos falar também da situação de Matias Galarza, que tem contrato por empréstimo com o Vasco até janeiro do ano que vem. E o Vasco, caso queira ficar com o jogador, vai ter que exercer essa cláusula de compra. Vou falar para vocês quanto custa, vou contar também como se deu a vinda do Matias Galarza ao Vasco e muitos outros assuntos, como por exemplo o volante Michel. Bom, vamos começar aí dando uns parabéns ao Léo Matos, nosso lateral direito que está completando 35 anos de idade no dia de hoje. Também o nosso grande ídolo Edmundo. O Edmundo está completando 50 anos de idade, nem parece, né? O Edmundo é bem conservado, mas já está fazendo cinquentinha. Meio século aí para o Edmundo, o animal. Então, desejar aí sucesso na vida dos dois aí e torcer para que o Léo Matos, já veterano, tenha uma boa temporada com a camisa do Vasco no ano de 2021. O Léo Matos tem que dar uma maneirada aí com essa questão de excesso de cartões amarelos dele, mas acho que é um jogador que tem condição de agregar a gente. E o Edmundo, durante essa semana, comentou que tem gostado muito da garotada da base, colocar para vocês na tela o Twitter dele aí, e acho que de fato o caminho é por aí mesmo. A gente tem que aproveitar, sim, as nossas categorias de base. Aproveitando, vamos falar de Matias Galarza, o paraguaio aí que já tá caindo nas graças da torcida do Vasco. Ele fez 3 jogos agora muito consistentes, marcou gols aí contra a Madureira e também contra o Macaé e fez também uma boa partida no clássico contra o Fluminense. Um jogador que hoje podemos dizer que é titular do time do Vasco, mas é muito jovem ainda. O Matias Galarza tem pelo menos mais 2 anos de time sub-20. E vou contar para vocês como o Vasco descobriu o Matias Galarza. Teve o Sul-Americano sub-17 e o Vasco, através do seu scout, já observava o jogador e tinha o Matias Galarza mapeado. Aconteceu que o empresário dele o ofereceu ao Vasco numa situação bem atípica. Ele foi emprestado ao Vasco ainda ano passado, ficou aí quase 2 anos no Vasco, vamos colocar o período do ano passado que ele chega, que foi na pandemia em março, até janeiro do ano que vem. Ele tem praticamente 2 anos de clube e ele foi emprestado ao Olímpia do Paraguai sem custos, porém, caso o Vasco quisesse ficar com o jogador, já sabe que vai ter que pagar $1 bilhão. Com a cotação atual do dólar aí, hoje o dólar tá batendo 5,60, 5,70. Estamos falando aí de 5 milhões e 600 mil reais a 5 milhões e 700. Ou seja, não é um jogador barato, né? Vocês não têm visto o Vasco comprando jogador nenhum e só no Matias Galarza aí dá algo em torno de, arredondando aí, 6 milhões de reais. Para quem tá com os cofres combalidos como o Vasco, é uma situação complexa, porém o Matias Galarza parece ser um jogador de muito futuro, que inclusive tem revenda para a Europa. Então acho que o Vasco vai ter que se organizar bem para tentar ficar com o Matias, que eu acho que é um investimento válido e é um investimento seguro, que o Vasco vai poder ainda lucrar com uma venda futura. A questão é como o Vasco vai conseguir captar recursos para já em janeiro, após fazer uma temporada de Série B. É muito importante o Vasco se classificar à Série A, porque dificilmente, permanecendo na Série B, vai ter caixa para poder adquirir os direitos de Matias Galarza. E eu vou trazer algumas pessoas importantes que participaram do processo aí da vinda do jogador para o Vasco. Inclusive, ele foi contratado, como eu falei, no período da pandemia. A família ficou com muito medo de trazer o jogador ao Brasil, já que naquele momento os números de morte no Brasil eram dos mais altos no mundo, mas o Vasco conseguiu convencer a família de que ele seria bem cuidado aqui. Inclusive, o Matias Galarza é um dos jogadores que moram na pousada do Almirante. É uma pousada que o Vasco tem dentro de São Januário para jogadores estrangeiros ou jogadores que jogam na base do Vasco e são de outros estados e não tem essa condição de ir para suas casas e voltar e realizar
os treinamentos. Bom, eu vou trazer uma palavrinha para vocês agora do Vitor Basco, que é o coordenador da análise de mercado do Vasco. Ele deu uma entrevista aos companheiros da UOL e vai explicar um pouco como é que funciona essa captação de jogadores do Vasco da base e vai falar sobre a chegada de Matias Galarza. Confere aí. Matias veio através de um processo de observação do Sul-Americano Sub-17, onde a gente acompanhou todas as partidas. Foi um projeto organizado pela Análise de Mercado e Captação, que é coordenado por Alexandre Falbo. Quando chegou para nós a possibilidade dele vir, a gente já tinha previamente uma análise, e o que mais chamou a atenção foi realmente essa atitude dele em campo. Jogador de qualidade, de simplificar as jogadas, de dar fluidez ao meio de campo, e principalmente o estilo dele de pressionar, de não desistir das jogadas, de estar sempre incomodando o portador da bola quando ele está marcando. A capacidade dele de ser um motorzinho ali do meio de campo. Bom, e a matéria da UOL Esporte foi também conversar com o próprio Matias Galarza para saber se ele gostaria ou não de permanecer do clube, como é que ele está enxergando essa situação dele ser um jogador emprestado com um passe fixado, e o paraguaio respondeu o seguinte: estou focado agora no que está se passando, no profissional, estou mais focado nisso. Creio que se chegar essa opção de compra, será um grande passo na minha carreira, permanecer num clube tão grande como o Vasco. Mas agora estou mais focado no que estou fazendo, na melhor para o clube, em tratar de melhorar meu jogo, ganhar partidas. Não estou muito metido nisso. Sair tão cedo do meu país não foi tão fácil. Tive que consultar meus familiares. Era uma experiência nova para mim, ainda mais com a situação da pandemia. Na metade do ano passado, o Brasil era um dos primeiros países em quantidade de mortes e casos. Não era uma decisão fácil. Porém, eu e minha família concordamos que seria um grande passo na minha carreira representar um clube tão grande como o Vasco. E eu sabia que eu vinha para o Sub-20, com grandes objetivos de ser campeão da Copa do Brasil e Supercopa. Eu sabia que a primeira oportunidade seria semear no Sub-20, com claros objetivos, e sempre tive confiança de que em algum momento chegaria a oportunidade de subir ao profissional. Bom, apesar de todos reconhecerem que Matias Galarza vem no início muito bacana no time profissional, o coordenador de análise de mercado do Vasco, Vitor Bastos, entende que tem que se ter cautela com Matias Galarza, porque ele ainda é um jogador muito jovem. E ele vai comentar também ao UOL Esporte sobre essa situação. Confere aí. No profissional, ele tem atendido bem nossas expectativas. O Marcelo Cabo tem conseguido potencializar as virtudes dele. Óbvio que ainda está em processo de transição. Ainda vai oscilar. Ainda tem idade para jogar 2 anos no Sub-20. Temos que entender isso. Saber que isso é um processo. Ele está no meio desse processo. Ainda não está finalizado. Para este início de processo, acho que ele vem se apresentando muito bem. Está correspondendo bastante às nossas expectativas. Bom, galera, aí para finalizar, vamos falar do volante Michel. O jogador está em fase final de recuperação da lesão no seu joelho e ele vive a expectativa de ser reincorporado ao elenco do Grêmio e ficar à disposição de Renato Gaúcho. Caso isso não se confirme, Michel terá que ir ao mercado encontrando uma nova equipe. Lembrando que ele tem contrato com o Grêmio até o ano que vem. E a parada é a seguinte: o Vasco monitora a situação do jogador. Caso o Grêmio não tenha interesse, o Vasco vai tentar avançar as negociações. Inclusive, já consultou o empresário do atleta para saber da sua situação. Disse que tem o interesse sim em vestir a camisa do Vasco. O Vasco é um clube interessante. Inclusive, Michel trabalhou com Marcelo Cabo em 2016, então é um jogador que Cabo conhece, gosta, e ele também tem um bom relacionamento com o treinador. Então vamos aguardar o que vai acontecer. Enquanto a negociação não avança, porque o Michel está ainda dependendo da situação dele de saber se fica ou não no Grêmio, eu fui até a capital cearense, fui a Fortaleza conversar com meu grande amigo Dudu Damasceno. Michel teve uma passagem muito curta, o Fortaleza fez apenas 5 partidas, porque ainda em fevereiro do ano passado ele teve uma lesão grave no joelho, que inclusive o Michel já não entra nos gramados há 1 ano e 1 mês, desde essa lesão no joelho. Eu vou pedir meu amigo Dudu Damasceno para fazer uma breve análise da passagem do volante lá na capital cearense. Fala pra gente aí, Dudu. Fala, Dieguinho. Salve, rapaziada que acompanha o Futebolaço Vasco. Me chamo Dudu Damasceno, sou do Bora Leão, canal que fala sobre Fortaleza. E vim hoje aqui comentar um pouco sobre Michel, volante, que está na mira do Vasco. Michel teve uma breve passagem pelo Fortaleza na temporada passada, a temporada de 2020. O que eu posso dizer é que ele passou pelo Fortaleza, basicamente isso.
Ele jogou muito pouco aqui, conviveu muito com lesões. Ele chegou muito badalado, tinha um dos maiores salários do elenco, vinha com boas credenciais, que em 2018 tinha sido titular no Grêmio e tal, porém nunca conseguiu desenvolver aqui porque conviveu muito com lesões. Basicamente ele fez 5 jogos pelo Fortaleza, 2 deles sendo zagueiro, que o Ceni gostava de improvisar Michel na zaga, né? Ele é canhoto e tudo mais, e eu acho que o que liga o sinal de alerta são os problemas físicos, musculares, clínicos de Michel, beleza? Porque no Fortaleza a gente não viu ele jogar de fato. Tranquilo? Mas é isso. Um abraço a todo mundo. Valeu! Valeu, Dudu. Muito obrigado, irmão, pelas informações. Quem quiser acompanhar notícias aí do Fortaleza, até recomendo para vocês o meu amigo aí, Dudu Damasceno, do canal Bora Leão. Faz um trabalho espetacular. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse girão de notícias. Logo mais à noite, aí, entre 9 e 9h30 da noite, o Dieguinho deve estar vindo aí com mais um girão de notícias. Está feriado, as coisas estão um pouquinho devagar, mas surgindo alguma novidade, eu trago para vocês, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Eu, a qualquer momento, digo em volta abaixo. Tamo junto, valeu, fui!